Daniel Portela, médico pediatra, vamos seguir aquela série de vídeos que a gente responde perguntas que aparecem nos comentários. Por isso é importante que você interaja com a gente, isso ajuda a gente a produzir mais conteúdos, né, e estabelecer essa comunicação legal aqui. Bem, o Gustavo fez a pergunta de quando é preciso iniciar antibiótico se a criança apresenta um catarro amarelo esverdeado. E ele ainda pergunta quanto tempo pode durar essa secreção, né? Vamos lá, gente. Antes de continuar, se inscreve, curte, compartilha, fundamental para que a gente faça mais conteúdos como esse. Essa é uma pergunta difícil responder a segunda metade, mas a primeira metade eu já vou começar respondendo. Catarro verde e amarelo não significa infecção bacteriana e, portanto, não tem indicação de uso de antibiótico. A cor do catarro por si só não é um parâmetro objetivo, claro, que nos faz pensar sobre infecção bacteriana e então a gente vai prescrever antibiótico. Se alguém te disse isso, é bom a gente reavaliar e você mesmo pode pesquisar aí no velho Google, né? E você vai ver aqui talvez outros vídeos falando sobre isso que não tem fundamento. A cor esverdeada ela significa os debris celulares, né, os restos da mucosa que está adoentada e acaba morrendo, então aquela camada de pele interna, o epitélio respiratório descama, né, o muco, a produção de líquido das células inflamatórias, junto com os próprios vírus, os restos celulares, formam aquela secreção, que é comum no início ser hialina, que é clarinha, e depois passar amarelo esverdeado. Tá? Essa é a evolução natural, tá bom? Não é isso que a gente vai usar como parâmetro, e, portanto, você não vai entrar no antibiótico por causa disso. Vamos lá agora a segunda parte da pergunta, que é um pouco mais delicada. É quanto pode durar essa secreção? Vamos lá. Existe uma média, gente, uma média de um tempo de resfriado que é ao redor aí desses 7 dias, 10 dias, 7, 10 dias, podendo durar 14 dias ou até um pouquinho mais, tá? Aí a gente tem que lembrar que existe um curso natural, então a criança começa lá, às vezes abre um quadro com a febre, começa a febre, o primeiro sintoma pode ser uma febre, aí depois o nariz começa a escorrer, aí esse catarro fica amarelo, esverdeado, fica mais grosso, aí a criança passa 2 dias, depois já não tem mais febre, ela já fica espertinha, mas lá ainda tem secreção, tosse e o nariz entope. Né? O nariz vai aliviando, melhora um pouco o entupimento, a secreção diminui a quantidade, mas a tosse normalmente é a última que fica. Eu acabei de contar a história de um resfriado. Tá? Isso, se você fizer uma boa higiene nasal, lavar o nariz, hidratar a criança, a tendência é que você encurte esse período. Então, ao redor aí de 7, 10 dias, esses sintomas vão desaparecendo. Mas pode chegar aí até umas 2 semanas ou um pouquinho mais, ok? Bem, essa criança, o que é muito habitual e que talvez seja a pergunta desse pai, é quando essas crianças emendam um episódio no outro. Aí está o segredo da coisa. Isso é extremamente comum. O relato da família é o seguinte, a mãe fala assim, doutor, Mariazinha pareceu que tinha melhorado, chegou a ficar bem, passou uns 3, 5 dias e aí ela voltou novamente a ficar corizando, depois ficou amarelo, esverdeado. Ou seja, o que aconteceu com Mariazinha? Ela teve um episódio, tão logo depois, iniciou um novo episódio. Ela melhorou, iniciou um novo episódio. É isso que tem acontecido com frequência, principalmente depois do período pós-pandêmico, ou as crianças que acabam de iniciar a escola, a creche, por quê? Período pós-pandêmico, porque creche no início, porque essa criança, essa população, ela não tem ainda uma imunidade de rebanho, um repertório de vírus no seu sistema imunológico, então ela pega infecções respiratórias com muito mais frequência. É um menino que acabou de entrar na escola, então a cada 15 dias, 2, 3 semanas,
É um novo episódio, um novo episódio. O que que aparenta? Aparenta que esse menino nunca melhora, quando na verdade ele melhorou. Ele teve uma melhora e ele volta a sintomas de novo. E aí então aparenta que não está melhorando nunca. Tenha muita atenção com isso, tá? Porque se seu filho está seguindo esse episódio de um novo episódio, tá tudo certo. Isso não significa também que ele tem um problema imunológico. O normal de uma criança é ter isso, é ter pelo menos 10, 12 episódios por ano de resfriados. Então seu filho está normal e ele vai ter, e não adianta você suplementar ômega, zinco, ferro, sei lá o que, esse monte de receita mágica que não vai mudar a história do seu filho. Ter uma boa alimentação, dormir bem, hidratar uma criança que tem cuidados afetivos, né, higiene, é isso que melhora a imunidade. Brincar ao ar livre, tá? Isso que traz imunidade. Então, não vai suplementar, que não vai mudar nada, seu filho vai ter esses episódios recorrentes. Então, se liga disso aí, quanto tempo dura, mais ou menos isso que eu citei, mas o mais comum que tem acontecido é repetição de episódios, que pode estar acontecendo com seu filho também. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha.